Informação secreta liberada. Você sabia que um jogo brasileiro multiplayer já foi publicado pela mesma publisher de GTA 6, a Take-Two? Sim, isso mesmo. Um jogo BR competiu diretamente com gigantes como StarCraft. Eu sinto muito orgulho de ter feito um produto, um jogo que marcou a indústria brasileira de jogos. Você vê que é um produto que marcou uma geração. Eu acho que foi uma coisa boa que a gente fez aí. Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Jogos eram vendidos somente em lojas físicas. Não existiam plataformas digitais como Nuvem e Steam. Eventos como a E3 eram gigantes, e títulos como Command & Conquer, Age of Empires e Warcraft dominavam o mercado. Lan houses brotavam em todo o bairro. A internet a cabo era luxo, e ninguém imaginava que esporte se tornaria algo gigante. Em meio a tudo isso, estudantes de Curitiba se perguntaram: e se fizéssemos nosso próprio jogo para competir com esses gigantes? Foi assim que nasceu a Continuum, uma desenvolvedora ousada, formada por um grupo de amigos, dispostos a batalhar para conquistar seu espaço na prateleira dos grandes nomes da indústria de jogos da época. A gente já tinha um grupo de amigos na universidade. Já no meio do curso a gente teve a ideia, não, a gente queria ter uma empresa de jogos. Quando nós criamos a Continuum, o nosso grande objetivo era desenvolver um produto que pudesse ser comercializado tanto no Brasil quanto no resto do mundo. O grande desafio era como fazer isso com uma equipe de apenas 8 pessoas, sendo que os grandes estúdios tinham centenas de colaboradores. A gente tinha vontade de fazer um jogo que pudesse marcar a época, marcar tanto o Brasil, mas que pudesse ser vendido no exterior. A gente, desde o início, já tinha a ideia de fazer um jogo de qualidade internacional, equivalente aos AAAs que eram feitos na época. A partir desse sonho, surgiu o Outlive. Prossiga. Além de apresentar um desafiador modo de single player, o jogo contava com multiplayer online para até 16 pessoas, algo revolucionário para a época. Unidades que tomavam decisões sozinhas, inteligência artificial avançada, que permitia estratégias mais complexas e batalhas realmente épicas. Parece básico hoje, mas em 2001 era quase magia. Para você ter uma noção, para baixar o MP3 da música In The End do Linkin Park em 2001, você levaria em média 20 minutos. Boa sorte para baixar um álbum inteiro no início do milênio. Criar um multiplayer online do tamanho de Outlive foi de fato um feito mágico para o começo dos anos 2000. Outlive, assim como StarCraft, era um RTS, um jogo no qual você constrói bases, recruta tropas, gerencia recursos e enfrenta batalhas online, em tempo real contra dezenas de jogadores. É pura estratégia e competição, já que esse é o gênero que pode ser considerado o pai do LoL e do Dota. Os RTS, de estratégia marcaram muito aquela época pra gente, então a gente resolveu fazer um jogo nesse estilo. A gente tinha conhecimento bastante desse tipo de jogo, então a gente aprimorou várias coisas que havia nos outros jogos, e a gente acabou acrescentando outras que a gente achou legal. A internet naquela época era bem diferente que é hoje, né? A velocidade, principalmente, era uma coisa que contava bastante, né? E o volume de dados também, que no ano 2000 era possível, era bem baixo. O desafio era enorme para fazer o jogo multiplayer fluir. O jogo rodava em 32 megabytes de memória. Megabytes? A pessoa nem sabe hoje o que é um megabyte. Uma foto tem 32 megabytes, caramba! Então, assim, era um hardware totalmente diferente. Era a época ali do Windows 95. As limitações eram muito sérias. Era um desafio bem legal de se enfrentar. Embora tenha surgido em um momento ainda muito inicial dos jogos online no Brasil, a Outlive rapidamente conquistou uma legião de fãs. Uma comunidade animada floresceu ao redor do jogo, unida pela paixão e pelas mecânicas inovadoras criadas pela equipe. E mesmo tantos anos após o lançamento, o jogo ainda é lembrado com muito carinho e nostalgia. Eu lembro que na época, a empolgação dos jogadores do Outlive era tão grande que eles criaram clãs, faziam campeonatos entre eles e tal. Isso na época lá dos primórdios da internet, nos anos 2000 lá, que a internet ainda tinha gente que usava discada. Isso muito antes do cenário competitivo que a gente tem hoje em dia. Essa mobilização da comunidade em torno desses clãs, dos jogos, assim, de um grupo enfrentando o outro, mesmo numa época em que não havia tanto esses jogos competitivos, talvez foi uma coisa que tenha sustentado a comunidade. A gente conversa com pessoas hoje em dia que dizem que jogavam o jogo junto com os pais, e que muitos conheceram depois, o jogo já nem existia mais o jogo, as pessoas conheceram porque o pai apresentou o jogo para elas e eles puderam jogar. Imagina,
Criaram um jogo para competir de frente com a Blizzard, no quarto de casa dos pais, sem grana pra nada e dormindo pouco. Parece impossível, né? Mas esses jovens da Universidade Federal do Paraná fizeram exatamente isso. Talvez você não conheça a Outlive. Talvez você não tenha sido um millennial que madrugou em lan houses nos anos 2000. Mas, naquela época, o jogo atingiu proporções que eram inacreditáveis para um jogo brasileiro. Para você ter noção, o jogo chegou a ser notícia do The New York Times e da IGN Global. Competir diretamente com StarCraft era loucura, mas esses brasileiros conseguiram publicar o jogo internacionalmente, com a mesma publisher de GTA. Naquela época, a gente chegou a preparar uma versão especial para avaliação dos publicadores. Esse material foi encaminhado para os principais publicadores da época, principalmente aqueles que ainda não tinham um jogo de estratégia no seu portfólio. Para ser bem sincero, nós não sabíamos se esse movimento ia dar certo. A gente encaminhou demos para vários publicadores, um deles foi a Take-Two. Quando a Take-Two conseguiu olhar esse demo e analisou, achou que tinha um potencial, quis conversar com a gente. A gente foi até Los Angeles participar de uma E3, teve uma reunião diretamente com o Jamie Lease, que era o vice-presidente responsável pela distribuição dos jogos da Take-Two. Ele gostou do jogo, ele pessoalmente jogou o jogo e gostou. E aí, depois de algumas semanas, a Take-Two fez o contato, dizendo que estava querendo publicar o jogo e encaminhou para nós o contrato. Então, assim, foi uma sensação sensacional de conseguir chegar no mercado internacional, assinar o contrato com a Take-Two foi algo fantástico, assim, uma coisa assim inimaginável para a época. Nunca nenhuma empresa brasileira tinha conseguido um publicador fora do país, então foi algo assim que marcou a indústria brasileira. O impacto do jogo foi grande. A Outlive marcou época a ponto de se tornar referência para jogos posteriores. Mas a realidade do mercado era dura. Mesmo inovando, as comparações com StarCraft pesaram, e o sucesso comercial esperado nunca veio. Além disso, tecnologias utilizadas pelo jogo foram descontinuadas, impossibilitando jogadores de rodarem o Outlive de forma adequada. O Outlive hoje ele não está mais funcionando por uma série de questões técnicas, né? Ele foi desenvolvido em cima do DirectX, que era uma biblioteca vinculada ao Windows da época, que ela foi descontinuada, ela não existe mais. O multiplayer, como ele era feito em cima de um servidor próprio da Continuum, esse servidor acabou sendo desativado também. Então, por várias questões, o jogo hoje não funciona mais. Então as pessoas tentam rodar, só se você rodar numa máquina virtual, com Windows antigo, e mesmo assim com algumas limitações. Então, infelizmente, por isso, por essas limitações técnicas da época, o Outlive não funciona mais. Pensou em tentar fazer algo, que é uma perda, um jogo que foi tão, um trabalho de tanto paixão, tanto amor, a gente não poder ver o público podendo aproveitar ele hoje que nem aproveitou na época. Entraves atrás de entraves, cada vez mais difícil, tal, até chegou um momento que não teve, ou a gente ia ficar totalmente endividado e quebrado, ou a gente tinha que fechar as portas. Então a gente teve que tomar uma atitude de que não dava mais. A gente tentou tudo que conseguia, tudo que foi possível e fomos obrigados a fechar. A empresa, se eu não me engano, acho que durou 7 anos aberta. Você vê o seu sonho indo embora depois de 7 anos foi ruim, assim. É muito triste para nós ver que o Outlive, que é um jogo que a gente se dedicou tanto, trabalhou tanto para fazer um jogo de alta qualidade, para que as pessoas pudessem jogar, ver que o jogo não funciona. E ao mesmo tempo ver que a Continuum teve que fechar as portas, né? Sem dúvida o Outlive, se ele pudesse voltar, pelo menos para as pessoas terem acesso, as pessoas que não tiveram acesso, poderem ter acesso a ele, conseguir jogar o jogo, porque ele é um jogo histórico do Brasil, a gente sabe disso. Então seria muito legal isso. E quem já jogou, poder jogar de novo, né? As pessoas sentem saudade. É uma história toda e a gente se pergunta, né? Será que é o fim? Será que o sonho acabou? E depois de tudo que a Outlive fez pelo cenário brasileiro de games, depois de tantas conquistas e tantas dificuldades, será que esse era mesmo o fim?